nosso Congresso Paranaense de Direito da Construção. Quem fará a condução do evento como cerimonialista será a engenheira Lídia. A Lídia é engenheira civil, especialista em execução de obras e gerenciamento de empreendimentos na construção e pós-graduando em avaliação e perícias na construção civil. É com você, Lídia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos e vamos dar início ao nosso primeiro painel, então, que será sobre gestão de conflitos, administração pública e infraestrutura. Temos como moderador o Dr. Carlos Costa Branco, que é engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual de Londrina em 1977 e doutor em geotecnia pela USP em 2006. É também fundador e diretor da MEC Solos Engenharia, desde 1992. Seja bem-vindo, Dr. Costa Branco, a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiro, agradeço o convite e desejo a todos um excelente evento. Obrigado, Lídia. Obrigado, Suzana. Muito bem, nós temos 3 painelistas e eu vou ler rapidamente os mini currículos de cada um. Dr. José Roberto Hoffmann, engenheiro civil, mestre em engenharia civil e professor dos cursos de pós-graduação e de graduação em engenharia civil da UEL. Foi diretor segundo vice-presidente do CREA Paraná, superintendente de obras da Companhia de Habitação de Londrina do Paraná, Coapar, e diretor-presidente da Companhia de Habitação de Londrina, Coab Londrina. Atualmente é diretor técnico da DRZ Geotecnologia e Consultoria Limitada em Londrina. Nossa segunda painelista, eu não sei se eu apresento todos já ou na sequência, Suzana. Suzana? Pode apresentar todos. Tá bom, ok. Nossa segunda painelista é a doutora Cristina Wagner Mastrobolo. Formada em Direito pela USP, possui especialização em Direito Societário pela GV Law e mestrado pela University of Chicago. Procuradora-Geral Adjunta do Estado de São Paulo até 2019. Contribuiu para o desenvolvimento do uso da arbitragem pela administração pública e acompanhou as primeiras arbitragens envolvendo o Estado. Nosso terceiro painelista é o Dr. César Augusto Guimarães Pereira. Ele é doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, fellow do CIRB, Chartered Institute of Arbitrators e presidente do CIRB Brasil Branch. Desculpe aí pela pronúncia, eu não estou acostumado com essas siglas especificamente nessa área. Sócio da Justem Pereira, Oliveira e Talamini, em São Paulo, responsável pelos departamentos de infraestrutura e arbitragem. O painel de hoje é gestão de conflitos, administração pública e infraestrutura. Passo, então, a palavra agora ao primeiro painelista, Dr. José Roberto Hoffmann, por favor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer o gentil convite que foi feito para que a gente participasse desse congresso. Para nós é uma honra estar aqui, acompanhado de pessoas tão ilustres. Aos demais painelistas e ao Costa Branco, agradeço também a apresentação e desejo ao evento como um todo um sucesso que já está praticamente garantido. Bom, a nossa proposta de participação que foi nos colocada dentro desse painel Gestão de Conflitos, tratando na questão dos serviços contratados pela administração pública e dentro desses serviços ainda um recorte sobre a infraestrutura, né? As obras de infraestrutura. É evidente que quando o órgão público vai contratar, essa contratação é cercada de uma série de cuidados, né? Todos eles estabelecidos em legislação para que as licitações públicas que compõem esse processo possam ter os princípios de equidade e oportunidade e de divulgação, os
mais precisos possíveis, né? Para que você possa ter contratado um serviço de qualidade pelo preço que pode ser considerado justo. Em termos de licitação pública, existe uma lei hoje bastante conhecida e bastante discutida, que ela existe desde 97, que é a Lei 8666, que é a Lei das Licitações Públicas, né? Existe uma legislação complementar, inclusive baseadas em decretos e até de outros órgãos, e alguns de tópicos dessa legislação, ela trata especificamente sobre a questão da contratação dos serviços de engenharia. Inclui essa aí também o serviço da arquitetura. O órgão público que vai fazer essa contratação, ele pode ser tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, né? Atualmente, existe, na questão da infraestrutura, os municípios hoje dominam as licitações. Quando está intrínseco ao município e quando ele extrapola aos interesses do município é pelo Estado. E algumas grandes obras que extrapolam também o interesse do Estado, ela é licitada pela própria União, né? Então, na questão da infraestrutura, a gente pode listar serviços como planos, projetos e as obras de execução desses planos e projetos. Esses planos hoje está bastante divulgado e já está passando já pela sua segunda etapa, os planos municipais, como os planos diretores, as revisões desses planos diretores, que são feitas a cada 10 anos, os planos de mobilidade urbana, os planos de saneamento, né? É interessante que os municípios tenham o plano de saneamento, e para que isso possa ocorrer, ela precisa, o processo precisa estar baseado em projetos. E a legislação ela divide a parte de projetos em duas etapas, os chamados projetos básicos e os projetos executivos, onde, daí é uma opinião pessoal, a diferença entre um e outro acaba ficando muito pequena a partir do instante que, para maior segurança do processo, o projeto tem que se aproximar muito mais do executivo do que ser um projeto básico, né? Então, a execução do que foi projetado, ela tem que estar muito bem definida num documento que chama-se edital de licitação. Esses editais de licitação eles têm todo um regramento de serem construídos, né? E eles, basicamente, trazem preços máximos, eventuais índices que possam compor o contrato, a questão dos prazos. Normalmente, esses contratos são complementados com eventuais aditivos. Uma regra específica para esses contratos, a questão dos equilíbrios econômicos financeiros, que devem ser contratuais, as formas de avaliação das propostas e a especificação de quem vai fiscalizar. Então, todo esse conjunto de informações, ele compõe o edital de licitação. Então, esse edital tem que sofrer uma publicação, passar por prazos definidos de divulgação, ser o máximo divulgado possível para que o órgão público possa ter um processo de disputa para adquirir esse serviço com o melhor preço, preservando aí a questão dos recursos públicos, tá? Com relação à modalidade desses processos licitatórios, nós temos a questão a forma da carta-convite, tomada de preços e licitações e concorrências.
embora qualquer processo, independente da escolha, possa ser feito mediante concorrência pública. Mas é permitido ao órgão licitador, dependendo de valores financeiros, né, você enquadrar no tipo, na modalidade, sendo que as modalidades com limites financeiros menores já têm um pouco menor o número de exigências. Por exemplo, a modalidade convite, de carta convite ou convite, ela vai até R$330 mil para serviços de engenharia e arquitetura. A tomada de preço para esses mesmos serviços, ela vai até 3 milhões e 300. E acima de 3 milhões e 300 mil reais, somente é permitido o processo de concorrência pública. E nesta sequência, como eu falei, existe uma gradualidade aí no grau de exigência, documentação, experiência, etc. Tá? Bom, com relação à fiscalização, né? Melhor, antes disso, a tipos de contrato. Basicamente, os tipos de contrato que firmados com o poder público, eles são de empreitada global ou empreitada por valor unitário. Algumas variações estão tentadas, mas muito pouco foge disso. A grande questão é que a empreitada global, se ela for baseada em projetos básicos, certamente ao longo do contrato vão surgir informações que não estavam prestadas em nível de projeto básico, que exigirão do órgão uma rediscussão, uma repactuação através de aditivos de contrato, que não necessariamente aditivo de contrato, pela palavra aditivo, é de ampliação de valor. Você pode ter o chamado aditivo supressivo. Se algum serviço não é previsto no projeto básico, não é necessário ser executado por uma razão ou outra, sempre razões técnicas, você pode ter os aditivos supressivos também, né? A palavra aditivo, normalmente, nenhum agente público gosta de tratar, porque quando isso sai na imprensa, por exemplo, que determinado contrato teve aditivo, isso já não é bem visto pela comunidade. Tá? Bom, com relação à fiscalização, né, nós temos, além da legislação básica, que é a 8666, outras leis complementares, decretos, súmulas de entendimentos da justiça, judiciais, as próprias resoluções que são soltadas, tanto por ministérios, quanto por exemplo, o sistema Confia-CREA, a CAL, que tem resoluções que também influem consideravelmente nesses processos licitatórios, né? E temos também, recentemente que eu digo, de 10 anos para cá, 10, 15 anos para cá, a participação na questão da fiscalização do Ministério Público, que tem sido bastante eficiente e rígida, né? Bom, passando para frente, eu acabei esquecendo aqui de pedido de solicitação, mas já vi aqui que você pode passar mais um slide para frente que a gente vai fazer. Bom, uma das questões que realmente preocupam aí ambos os lados, seja o órgão contratante, seja os participantes, as empresas participantes de licitação, é a questão da execuibilidade, porque os editais trazem valores máximos, né? Ou um valor máximo para a licitação. Ao participar, as empresas, pessoas físicas eventualmente, mas as empresas, elas se dispõem a respeitar esse valor máximo, ou seja, e se for uma avaliação de proposta, por exemplo, pelo menor preço, eles vão reduzindo a partir reduzem suas propostas a partir desse valor máximo, e o menor valor vence na modalidade menor preço. Existem outras
modalidades, não chamaria de modalidade, mas maneiras de se avaliar propostas, que não é só pelo menor preço, pode ser pela melhor técnica. Melhor técnica, somente melhor técnica, caracteriza muito a questão dos concursos, que também fazem parte das modalidades licitatórias. Mas você pode ter um sistema misto de melhor técnica e preço, onde daí nem sempre o menor preço é tido como a proposta vencedora. Ao envolver a questão do preço e da técnica, depois a gente vai ver como é que essa técnica entra no processo, você não necessariamente vence a licitação quem tiver a melhor técnica. Existe uma equação em que o preço é um dos parâmetros e a pontuação em cima do que foi exigido no edital sobre a técnica, a experiência profissional dos responsáveis técnicos pela empresa, ou a experiência da própria empresa em ter executado serviços compatíveis com o que está sendo licitado, tudo isso, como eu falei, previsto edital, você chega numa equação que, eventualmente, passa a ser acima de 50% a técnica e abaixo de 50% a questão do preço. Então, desta forma, nem sempre a proposta de menor preço ela vai ser a vencedora. Então, é uma proposta um pouco mais justa. Por que a questão do menor preço preocupa? Existe uma questão chamada inexequibilidade, né, em que o órgão público tem um receio muito grande de rejeitar preços, rejeitar propostas com o argumento de que aquele valor é inexequível. Porque aí, normalmente, um processo que entra nesse tipo de discussão é um processo licitatório que está fadado ao insucesso, porque isso vai para a justiça e, às vezes, demora anos aí para ser resolvido. É mais fácil o órgão público cancelar o processo e lançar um novo edital reavaliando esses valores de preço mínimo, etc. Mas daí alguém pode perguntar, por que alguém pode fazer uma proposta com um preço chamado inexequível? Essa é uma explicação difícil de dar, mas eu imagino que seja o seguinte: a empresa vê algumas falhas na questão do processo, principalmente a questão do preço máximo ou dos projetos, e se for em cima de projeto básico, a existência dessa falha é sensível, tem uma probabilidade muito grande de ocorrer, e o licitante, que participa da licitação, a empresa diz, bom, existe a falha no projeto, lá no meio do caminho, eu vou questionar isso e vai ter que ser feito todo um reequilíbrio, e nisso aí eu posso, eventualmente, compensar esse valor baixo que eu dei. O interessante para ele, nesse momento, é vencer o processo. Não é uma atitude, vamos dizer assim, prudente, né, de um participante de uma licitação, isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Resultado disso, se por acaso não surgir nenhum fato novo que possa proporcionar esse licitante incauto, né, a correção, a possibilidade de correção desse valor, né, ele abandona a obra, para a obra. Ele solicita rescisão contratual, aí é outro processo que daí é mais sério ainda do que aquela de cancelar o processo antes de iniciar a obra. E obra iniciada, ela é uma obra muito mais difícil de ser licitada. E, além do que, o investimento que já foi feito no processo, se a obra estiver em andamento, e uma obra paralisada, já se sabe que é uma obra que dá muito mais prejuízos aí, tanto de forma direta quanto de forma indireta, para você relicitar. E uma obra iniciada, normalmente, tem resistência de participação de outras empresas, porque ele vai ter que assumir uma responsabilidade
sobre o que já está feito, porque ele vai complementar serviços. Então, uma obra iniciada para o órgão público que está colocando em licitação para comprar esse serviço é uma tremenda dor de cabeça. Então, essa questão da inexequibilidade, ela é prevista em legislação específica, mas trata com valor, dizendo que é inexequível se for, com outras palavras, 70% abaixo do valor médio entre o valor licitado e o menor valor proposto, desprezando as propostas maiores ou menores que 50%. Então, tenta-se chegar num parâmetro de inexequibilidade para o contrato. Mas, eu confesso, não vi nenhum órgão público com coragem suficiente de eliminar um participante por inexequibilidade, a possibilidade de inexequibilidade do contrato pelo valor proposto. Não vi ainda. Agora, lógico, existem situações, casos extremos, em que o valor da licitação é 1 milhão e o licitante, o participante, oferece um preço de 200 mil. Já teve um caso judicial famoso disso. Aí não tem problema. Mas, como a lei fala na questão dos 70%, 30%, em torno de 30% a menos do valor orçado, né, valor máximo, tem obras que não têm essa margem de 30%. E daí, o que acontece? O licitante, em sendo demonstrado a inexequibilidade, deveria, por obrigação, vamos dizer assim, eliminar esse concorrente do processo. Mas, como falei, é difícil você ver um órgão público tomar esse tipo de atitude. Tá? Com que tempo eu estou? Eu pus o cronômetro aqui e esqueci de ligar. Na verdade, o tempo já está passando um pouquinho. Tá, então, só para... eu acho que com essa introdução, a gente pode deixar, na continuidade, para discutir um pouco mais da questão da comprovação da experiência, tanto do profissional quanto da empresa, através dos acervos técnicos, etc. Provavelmente, na questão das perguntas, a gente pode abordar isso aí. Então, até são os últimos tópicos lá do slide que eu apresentei, que a ideia é deixar para a discussão ao longo do processo aí, com as perguntas e dúvidas. Agradeço a todos e desculpe aí se eu extrapolei o tempo. Esqueci de ligar o cronômetro. Desculpa, Costa Branco. Um abraço aí. Então. É isso, obrigado. Eu estou numa situação chata, eu sou o chato que tem que cortar as pessoas. Não, mas enfim, tudo bem. Faz parte do processo. Eu desconfiei. Não, que isso. Eu passo para a Lídia, ela tem uma informação para a gente, por favor. Me parece que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai interromper, nós vamos sair e voltar novamente para poder ter um outro tipo de acesso aí às perguntas, tá bom? Então, eu vou pedir para todos nós sairmos e, na sequência, a gente entra usando... Peraí, Costa. Só um minutinho. Tudo bem? Vai transmitindo agora, tá? Tá bom? Desculpa, então, vamos voltar. Uhum. Tá bom? Deu certo, gente. Vamos voltar, então, com o doutor Carlos Costa, continuar conduzindo o painel. Obrigada. Então, tá bom. Eu acho que vocês falaram juntas, eu entendi que a gente não precisa sair, né? Podemos manter aqui. Ótimo. Tá bom. Então, agora, como segunda painelista, a doutora Cristina Mastrobuono. Por favor, doutora Cristina, com a palavra. Oi, bom dia. Eu queria só pedir para poder compartilhar aqui o vídeo que fosse liberado, para compartilhar a minha apresentação. Tá, Cristina, só um minutinho que eu vou pedir aqui para a Araceli, que ela é Espera só um pouquinho. Tá, enquanto isso eu vou fazendo aqui meus agradecimentos pelo convite para participar desse evento. O Carlos não falou uma coisa do meu currículo que é extremamente importante, que eu sou aí paranaense do norte do Paraná, de Rolândia, fiz meu colegial em Londrina e vim para São Paulo na época para fazer faculdade e estudar na USP. E acabei ficando por aqui, mas tenho essa ligação completa ainda com o norte do Paraná. E eu acabei indo
para esse direito da construção também por conta da minha atuação na Procuradoria-Geral do Estado, que foi muito voltada também a projetos de infraestrutura no regime de concessões e PPPs. Então, é um pouco dessa experiência que eu vou trazer aqui para vocês, e vou abordar rapidamente, então, um pouco dos modelos jurídicos que são utilizados na execução de contratos de infraestrutura e depois um pouco da questão dos meios de resolução de conflitos. Então, vou falar rapidamente quais os modelos para implementar a estrutura, as características de cada modelo e os meios de solução de conflitos utilizados nesses contratos, né? Bom, a gente tem basicamente as duas leis, né? Quer dizer, a primeira lei que já foi muito bem explicada aqui pelo Hoffman, que é a Lei de Licitações, a 8666 de 93, e agora a gente também tem o regime diferenciado de contratações públicas, né? Que sofreu uma alteração recentemente, que pode ser utilizado também não só para aqueles projetos para os quais esse regime foi utilizado na época da sua edição, em 2011, que ele foi voltado mais para os projetos de Copa do Mundo, Olimpíadas, mas atualmente ele pode ser usado também em outras áreas de projetos, né? Essas duas leis, elas são naquele modelo que o Estado contrata, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, e diferencia muito dos regimes quando se usa o modelo de contrato de concessão e parcerias público-privadas. Tá? Então, em relação ao 8666 e ao RDC, né, complementando um pouco o que foi trazido já pelo Hoffman, são contratos onde a administração pública contrata e o privado executa. Né? Basicamente, a obrigação que a administração pública assume, né, no caso o município, o Estado, a União, é basicamente a de pagar o privado, né, pelo serviço contratado. Os contratos têm uma duração limitada de até 5 anos, podendo ser prorrogado excepcionalmente por 1 ano em algumas situações, né? Ou pode ser um contrato por escopo, né? Então, uma determinada obra, ela pode levar mais do que 5 anos, então, nesse caso, é possível a prorrogação do contrato, porque, obviamente, você não vai parar a obra faltando ali um tempo pequeno, somente porque o prazo de 5 anos já foi atingido e a obra ainda não foi completada, né? E a Lei 8666, ela prevê especificamente as formas e situações que ensejam o reequilíbrio do contrato previstas na lei, né? Esses contratos são utilizados, né, como eu já mencionei, para obras em que a administração ela quer só aquela obra, então ela usa só o regime do contrato administrativo que vem previsto também na Lei 8666. Só fazendo um breve detalhe, porque essa lei ela prevê não apenas a forma de escolha do privado que vai executar o serviço, ou seja, a lei prevê todo o regime de licitações, como ela prevê também o regime do contrato público, né? Então, tem todo um regramento ali do que é que o contrato administrativo tem que conter para que ele seja válido, eficaz, né, e produza todos os seus efeitos. Bom, aí a gente teve, com a Lei 8987 de 95, a Lei de Concessões, né? A concessão, ela é um novo contrato, ela traz uma nova forma de contratação e um novo contrato administrativo que se forma, então, com o privado, né? Esses contratos pode ser só concessão de prestação de serviço público, mas em muitos casos esse contrato prevê também investimentos para execução de obra, para execução de infraestrutura, né? Então, pelo regime de concessão, a gente vê uma forma de delegação da prestação do serviço público para o particular, né? Vejam, a gente não está falando em privatização,
São dois conceitos que muitas vezes se confundem. A privatização é quando o Estado vende uma empresa, vende a titularidade da exploração daquele serviço para o particular. Na concessão, não. O Estado, eu falo aqui Estado em sentido amplo, tá? Administração pública. O Estado, ele permanece titular do serviço, ele concede a exploração para um privado e ele continua fazendo a fiscalização da prestação desse serviço, né? É o caso típico das rodovias, né? O Estado cede a exploração de uma rodovia para um determinado privado, ele precisa fazer as obras previstas no contrato, né? E, para tanto, o que é curioso é que, na concessão, o Estado não paga, é o contrário, é o privado que paga para executar aquela obra e prestar aquele serviço, né? E o valor, esse montante pago é a outorga, é o que a gente chama da outorga, né? Como que o privado se paga? Ele se remunera durante a execução do contrato com as receitas que ele pode explorar nessa prestação de serviço, né? Então, no caso da rodovia, são as tarifas, né? É o pedágio. Então, a gente pode chamar de tarifa, preço público, cada situação é uma, não vamos entrar nesse detalhamento, mas é a receita que vai remunerar o privado. Então, são contratos de longo prazo, são contratos complexos, a fiscalização é feita pela administração pública. As obrigações assumidas pelo privado, em regra, são mais complexas do que aquelas obrigações assumidas num contrato pela 8666, né, porque envolve execução de investimentos, prestação de serviço público, ele tem que captar o financiamento no mercado para ele ter os recursos necessários para executar as obras, né? Então, é um contrato que tem características muito mais complexas do que o da 8666. O contrato estabelece metas e tem a questão dos riscos assumidos pelo privado, né? O volume de riscos assumidos é muito maior do que aquele previsto na Lei 8666. Falando brevemente de PPPs, a gente tem dois tipos. Então, porque a parceria público-privada, que é a outra forma de execução de contrato de infraestrutura, né, ela é nada mais, nada menos que uma concessão que ficou muito cara para o privado executar sozinho, com recursos próprios ou com recursos captados no mercado. Por que é tão caro? O Estado tem que entrar com uma parcela de remuneração também. Então, a gente vai ter as duas formas de concessão no regime de PPP, que é a concessão patrocinada e a administrativa. Na patrocinada, o custo de execução do projeto é muito alto e é necessária a ajuda da administração pública. Essa ajuda se chama contraprestação pecuniária, né? É o caso de uma rodovia, por exemplo, que teria que ter um investimento tão alto para fazer toda aquela duplicação prevista no contrato, que o valor do pedágio teria que ser excessivamente alto, afastando praticamente os usuários daquela rodovia. Então, nesse caso, o poder público entra com uma quantia, que é a contraprestação pecuniária, e a outra parte da quantia vem do pedágio pago pelo usuário. E a gente tem também a PPP administrativa, na qual a administração pública é a usuária final. Nesse tipo de contrato, de projeto, não cabe a cobrança de tarifa ao preço público do usuário final, porque o usuário é a própria administração, né? Então, aqui a administração paga a contraprestação pecuniária a partir do momento que ela pode usufruir do serviço, né? Essas PPPs são usadas para a construção de hospitais, por exemplo, para a construção de prisões, que nós já temos algumas, né? Para outros serviços que são diretamente usufruídos pela administração pública, e é claro que também envolvendo o setor privado, mas basicamente a administração pública é a que recebe o serviço diretamente.
Nesses tipos de contrato, a administração pública presta garantias para cumprir com esses pagamentos, né? E o privado presta garantias para o cumprimento da execução contratual. Então, o que a gente tem? Que as PPPs e as concessões, né, então as concessões comuns e as concessões em regime de PPP, elas são, na verdade, um contrato que é um meio de financiamento de obra e de prestação de serviço, né? O poder público ele não tem o recurso para executar tudo sozinho, então ele busca um parceiro privado que vai se financiar, e esse financiamento vai ter lastro nas receitas que vão ser adquiridas durante a execução do contrato, né? Há a possibilidade de estabelecer metas a serem atingidas e o valor da contraprestação variar de acordo com o desempenho em relação ao atingimento dessas metas, né? Ou seja, não atingiu a meta, não recebe a contraprestação integral para aquele mês, né? As tarifas podem ser revistas de acordo com o que está estabelecido no contrato, porque vamos lembrar que são contratos de longo prazo e há uma série de variações de preço que podem afetar diretamente a execução desse contrato. Então, muitas vezes o contrato já prevê uma forma de revisão das tarifas praticadas de acordo com a variação de alguns insumos que são usados na execução do contrato, né? E nesses contratos há também a necessidade de uma rápida solução de divergências e disputas, né? Por quê? Porque é diferente de um contrato que se acaba em 2, 3, 4 anos, né? E a briga depois pode se prorrogar durante mais alguns anos perante o Poder Judiciário, né? Nesse tipo de contrato de longo prazo, que envolve a prestação de um serviço público, há sempre o risco da descontinuidade da prestação desse serviço, afetando diretamente o interesse de usuários, né? Então, é importante que as disputas sejam resolvidas o máximo possível durante a execução, na medida em que elas forem surgindo, né? Então, os mecanismos que a gente tem aqui são, primeiro, o Poder Judiciário. A gente tem como meios alternativos usados cada vez mais a mediação, os dispute boards, que são juntas técnicas que acompanham, de acompanhamento do contrato, né? Ou então juntas técnicas que são estabelecidas no momento da divergência, isso também é possível. E, ao final, a gente tem a arbitragem. Caso nenhuma das outras medidas sejam possíveis de serem atingidas, o caso vai para a arbitragem, né? Bom, o tempo é curto, eu não vou poder entrar no detalhamento das questões da arbitragem. O que eu queria chamar um pouco a atenção, já que a gente está falando num contrato de direito num congresso de direito da construção, com uma plateia não só de advogados, mas também de arquitetos e engenheiros, né? Da minha experiência, a melhor forma de prevenção de disputas nos contratos de construção, que vamos considerar esses contratos de concessão e de parceria público-privada também como contratos de construção, a melhor forma de prevenção de disputas é uma boa elaboração do contrato, né? É uma boa descrição das obras de engenharia que devem ser feitas, das metas a serem atingidas, né? Aqueles anexos que o Hoffman mencionou na fala dele são extremamente importantes, né? Então, é importante que conceitos de engenharia sejam deixados de uma maneira clara, que os advogados possam entender do que se trata, né? Então, é importante que o contrato dê um tratamento a questões como o caminho crítico da obra, né? A questões como plano de ataque de obra, quem será responsável pelos atrasos ocorridos caso o plano de ataque da obra já previsto pela concessionária não puder ser executado da maneira como ela tinha previsto, né? Custos de mobilização, quem fica com os custos de mobilização, né? Quem fica com os bens reversíveis,
Então, há uma série de detalhamento que o contrato precisa ter para afastar possíveis conflitos, porque se não ficar claro, né, vamos dizer, a questão do plano de ataque de obra, né, você tem uma linha de metrô que tem 10 estações. A licitante, ela faz um preço, né, para participar nessa licitação, ela faz uma oferta, um lance, considerando um determinado caminho crítico que ela já fez lá no projeto dela, né? Vamos dizer que agora, por alguma mudança em termos de desapropriação das áreas, ela tenha que mudar o caminho crítico dela, né? E isso vai implicar num custo a mais, né? Muito maior do que ela tinha planejado. Bom, de quem é a responsabilidade, né? Então, isso eu estou dando um exemplo que são questões que precisam já ser pensadas no contrato e que o contrato dê um tratamento para cada uma dessas situações, né? Então, não são só questões jurídicas, as questões jurídicas têm que considerar questões de engenharia no momento de definir a questão dos riscos, quem fica com qual risco, o que implica ficar com risco, qual é a maneira de enfrentar esse risco contratualmente, né? Porque muitas vezes o contrato ele aloca o risco para uma das partes, mas ele também não estabelece qual é a solução para aquilo, né? Então, enfim, eu vou finalizar, já estou vendo aqui que eu já cheguei ao final do meu prazo. Eu sempre tenho uma frase que eu gostava de falar quando eu sentava com os engenheiros na discussão das minutas do contrato das PPPs que eu ajudei a modelar, né? Que era: o contrato só está bom quando os advogados entendem os anexos técnicos feitos pelos engenheiros e os engenheiros entendem as cláusulas contratuais redigidas pelos advogados. Então, essa conversa é muito importante e é assim que é o melhor meio de evitar conflitos num contrato de construção. Muito obrigada e eu estou à disposição para depois sanar, responder as perguntas que vierem para mim. Muito obrigado, doutora Cristina, excelente apresentação. Nós vamos passar agora para o doutor César Augusto. Eu só vou pedir duas coisas, que preste atenção bastante no tempo, porque a gente tem uma sequência de situações na sequência para a gente poder cumprir o horário. A gente costuma gastar em torno de 2 minutos, a gente pensa que não, mas a gente gasta 2 minutos em cada slide. Então, cuidado só com esse tempo, e vou pedir, inclusive, que o doutor César, na medida do possível, eu sei que não é fácil, né? Tentar dar uma acompanhada pelo chat também, porque às vezes a gente deixa alguma mensagem no chat para tentar melhorar a comunicação, para não ter que entrar no meio e atrapalhar, tá bom? Muito obrigado e fique à vontade, então, doutor César. Bom dia a todos. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui para não perder tempo. Tudo bem. Bom, eu só gostaria, então, rapidamente, de agradecer, na pessoa da Suzane e da Lídia, o convite para participar aqui desse Congresso Paranaense. Eu, tal como a Cristina, eu sou do Paraná, eu sou de Curitiba, me formei pela Federal do Paraná, e hoje, atualmente, eu moro em São Paulo, mas é sempre um orgulho poder participar de eventos no Paraná e de colaborar com a discussão desses temas tão relevantes. A minha apresentação vai se voltar mais especificamente para discussões a respeito da arbitragem e um pouco mediação no que se refere aos litígios relativos a esses contratos de infraestrutura, e principalmente de um ponto de vista do setor privado, né? Eu sou sócio de um escritório que atua especificamente em infraestrutura, que advoga, né? A Cristina mencionou esses exemplos de PPPs e de concessões, dos pedágios, metrô, etc. Advoga muito para as empresas que estão envolvidas nesses contratos e então, principalmente, eu gostaria de tratar das questões a partir desse ângulo. Antes de entrar no meu tema especificamente, eu só queria fazer um comentário
a respeito da evolução recente da disciplina de licitações no Brasil, tendo em vista os pontos que foram levantados pelo Hoffman e pela Cristina, especialmente. E eu só queria destacar para vocês um ponto que me parece que é muito relevante, que exige uma atenção imediata de todos, especialmente do setor de construção. Existe hoje em andamento no Brasil um processo de adesão do Brasil a um acordo internacional de compras governamentais, de contratos públicos, no âmbito da OMC, que é o que se chama de GPA, que é o contrato de compras governamentais, ou acordo de compras governamentais. O Ministério da Economia encerrou agora, no final de outubro, uma consulta pública a respeito disso. Eu não sei se as empresas de que vocês participaram de alguma forma dessa consulta, e atualmente está em andamento a elaboração da proposta brasileira de adesão a esse acordo. Então, esse acordo basicamente abre o mercado brasileiro para empresas estrangeiras e abre o mercado de certos países para empresas brasileiras. E é um momento, então, muito importante para quem atua em licitações, para ficar atento para esse processo e não permitir, enfim, que as coisas aconteçam sem a atenção necessária. Bom, dito isso, eu só queria, então, tratar do tema específico que me foi atribuído aqui, relacionado mais propriamente com a utilização da arbitragem como forma de solução de conflitos nesses setores. E eu queria lembrar que basicamente existe um ponto de interesse comum da administração pública do setor privado em relação à utilização desses meios extrajudiciais de solução de conflitos, que é a garantia de segurança jurídica. Nós tivemos no Paraná uma experiência, talvez alguns de vocês se lembrem disso, no começo da década de 2000, com alguns contratos envolvendo o Estado que foram objeto de objeção por parte do Estado, contratos que envolviam arbitragem, na qual o Estado defendia muito fortemente a impossibilidade de utilização da arbitragem, a despeito de ele próprio ter colocado no contrato essa previsão de arbitragem. Os dois casos que ficaram emblemáticos naquela época foram os casos da El Paso, da usina de Araucária, e da Compagás, um contrato de obra, esse da Compagás. E no caso da El Paso, houve uma resistência muito grande do governo e acabou chegando a arbitragem foi conduzida lá na Câmara de Comércio Internacional de Paris e acabou chegando, se não me engano, a uma composição. E no caso da Compagás, é interessante que houve mais ou menos a mesma objeção. O Tribunal de Alçada, ainda, do Estado do Paraná, rejeitou muito rapidamente essa reclamação. Essa sentença, essas decisões do Paraná foram confirmadas pelo STJ, e hoje, a partir de 2011, foi quando houve essa confirmação, e hoje esse caso Compagás, oriundo do Paraná, é um dos principais exemplos de arbitragem envolvendo a administração pública. A partir dessa experiência meio caótica lá do começo dos anos 2000, houve uma grande evolução normativa e jurisprudencial nesse setor, com leis específicas no âmbito das PPPs e das concessões, que a Cristina já explicou o que são, a partir de 2004, 2005. Em 2015, a Lei 13.129 disse com todas as letras que a administração pública pode se submeter à arbitragem, e a partir disso, então, de um lado, o setor privado passa a ter mais segurança jurídica, e a garantia de que pode se submeter à arbitragem, isso não vai ser uma perda de tempo, e a administração pública passa a ter também, o agente público passa a ter também a segurança jurídica de que não há um risco propriamente para o agente em utilizar a arbitragem, como todas as empresas privadas fazem nos seus contratos complexos,
também nos litígios da administração pública. Então, a gente vê agora, recentemente, especialmente nos últimos 5 anos ou um pouco mais, um interesse cada vez maior da administração pública em se valer da arbitragem nos seus contratos e para ampliar cada vez mais essa segurança jurídica, disciplinando a utilização da arbitragem através de atos normativos, né? A Cristina participou ativamente da produção do decreto de São Paulo, que foi editado no ano passado. O Rio de Janeiro também tem um decreto muito detalhado, e a União tem, a Administração Pública Federal, um decreto também editado no ano passado que disciplina essas questões. Então, hoje nós vemos como algo absolutamente normal e presente na realidade dos contratos com a administração, a previsão de arbitragem, a previsão de mediação, né, que se distingue da arbitragem, como vocês devem saber, porque não há propriamente uma decisão de um terceiro, né, como há na arbitragem, mas há a facilitação de uma composição entre as partes, e há a previsão dessas juntas de prevenção e resolução de conflitos, os dispute boards, que são daí juntas técnicas que acompanham a vida do contrato e podem ou orientar o desenvolvimento do contrato quando surge alguma dúvida, ou até tomar decisões mesmo com caráter contratual, né? Não uma decisão como a da arbitragem, que tem caráter jurisdicional, mas uma decisão com caráter contratual que é vinculante para as partes, permite a evolução da obra e permite também a sua revisão depois numa arbitragem ou no Poder Judiciário, se necessário. Eu queria destacar, na linha do que disse a Cristina, quanto à relevância dos contratos, e na linha do que disse o Hoffman, quanto à relevância dos projetos, que nas PPPs e concessões existem umas peculiaridades que nós não podemos deixar de destacar. Esses são contratos de longa duração, contratos que às vezes duram 25, 30, 35 anos, que são caracterizados pela sua incompletude natural, pela sua mutabilidade, pela sua flexibilidade, porque justamente quando é só nós pensarmos 35 anos para trás, né, o que era a realidade tecnológica, inclusive, que nós vivíamos, para imaginar como é necessário que um contrato de longa duração como esse incorpore essa incompletude. E então, a gente tem que ver que, ao mesmo tempo em que o contrato é apto a regular a alocação de riscos, apto a regular uma série de pontos relevantes entre as partes, ele também deve ser apto a disciplinar uma espécie de procedimentalização da sua incompletude, né? Da sua flexibilidade, de modo que, mais do que a gente tentar encontrar especificamente no contrato a resposta para tudo, a gente tem que encontrar no contrato um meio de resolver a evolução natural das circunstâncias que vão afetar esse contrato, um contrato de longa duração como esse. E então, a compreensão disso, e especialmente a compreensão do papel que a arbitragem, né, como qualquer outro meio de solução de conflitos, tem nisso, e que o papel que os árbitros têm em relação à compreensão dessa flexibilidade é muito relevante para que as concessões e PPPs, especialmente, possam chegar nos objetivos que são pretendidos. Um ponto que gerou já muita discussão, gera ainda, em certa medida, discussão na utilização da arbitragem em relação a contratos de infraestrutura envolvendo a administração pública, assim, o que pode, afinal de contas, ser objeto de arbitragem, né? E sempre há assim,
uma certa intuição, pelo menos, de que tem algumas coisas que não podem, afinal, ser resolvidas pelo árbitro, teriam que ser resolvidas pelo judiciário. Se a gente for pensar assim numa regra prática fácil de entender em relação a isso, mas que tem uma origem jurídica, teórica forte e que vem sendo desenvolvida já há muito tempo, é a ideia de que tudo aquilo que pode ser resolvido por meio de um contrato, que pode ser resolvido entre as partes por meio de uma contratação, pode também ser resolvido por arbitragem. De modo que só aquilo que o sistema normativo, aí, que a lei, submete obrigatoriamente ao Poder Judiciário é que está alheio ao que é disponível para fins de solução por arbitragem. Então, por exemplo, a lei estabelece que só o juiz pode aplicar sanções de improbidade. Então, a discussão sobre ressarcimento de danos pode perfeitamente ser resolvida por arbitragem, embora a aplicação de sanções por improbidade tenha que ser feita pelo judiciário, porque a lei estabelece isso claramente. Doutor César, desculpe incomodá-lo, interrompê-lo. Se eu puder apressar um pouquinho, porque nós já estouramos o prazo, para a gente tentar manter os outros também, por favor. Pela minha conta, eu falei 13 minutos até agora, eu teria mais 2, correto? Bom, que eu tenho informação aqui de 5 a 10 minutos, então tudo bem, continue, então, por favor. Então, eu só vou aqui para a conclusão. Esse mecanismo de arbitragem deve ser previsto de forma convencional, então, entre as partes, portanto, ele tem que estar previsto ou numa cláusula contratual ou em um ajuste feito especificamente entre as partes, né, entre os interessados em solucionar o conflito. E eu deixo aqui para vocês, essa apresentação já está aqui com a organização, um exemplo de uma convenção de arbitragem, de um contrato, de uma cláusula arbitral que foi estabelecida nesse contrato assinado ontem pelo Ministério da Infraestrutura, relacionado com um arrendamento portuário no Porto de Santos, que é talvez a cláusula de arbitragem mais recente da administração pública federal, em que vocês podem encontrar uma série, praticamente todos, estes pontos que são normalmente regulados no contrato quando se trata de arbitragem. Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acabei cometendo uma falha, que a gente faria, talvez, as perguntas logo ao final de cada apresentação, mas acho que a gente pode fazer agora para todos, né? Por enquanto, eu tenho aqui uma pergunta, que é como funcionam os aditivos nos contratos de licitação. Eu não sei quem que estaria mais apto a responder. Quem comentou primeiramente isso foi o Hoffman, né? Mas talvez o Hoffman, acho que todos vocês, Lídia... Acho que, Costa Branco, poderíamos pegar a opinião dos três, até rapidamente. Eu acho mais interessante. Tá. Podia começar com você, que foi quem primeiro mencionou, e até na sequência, né? Depois a doutora Cristina e depois o doutor César, por favor. Tá, ok, então. Rapidamente. Bom, os aditivos ao contrato, como o próprio nome está dizendo, é uma complementação do contrato, ele tem que ser motivado. Isso é uma característica de todo aditivo. E o motivo tem que ser justo, realmente. Ele tem que ser avaliado pelo contratante e solicitado sempre pelo contratado. Dificilmente você tem um aditivo, um contrato solicitado pelo contratante. Mas, basicamente, os aditivos que a gente mais comuns são os aditivos de prazo, né? Ou seja, os contratos têm um determinado tempo para serem cumpridos e, por diversos motivos, podem não ser. No caso de obra, especificamente, um grande motivo é a questão climática. A questão pode ter a questão da dificuldade de fornecimento de material, de compra de material, também, que é motivo de aditivo. E os mais discutíveis são os aditivos de preço, né?
Esses aditivos de preço ele tem algumas características. Ele tem um limite máximo de todo o contrato de 25%. Não pode existir aditivo além de 25%. E as características dos motivos do aditivo têm que estar sempre dentro do objeto do contrato. Isso gera um aspecto de criatividade muito grande de tentar fazer aditivo fora do objeto do contrato. Isso aí é uma ilegalidade, né? Não pode existir. Então, deixando mais claro, o aditivo tem que ser motivado, normalmente é solicitado pelo contratado, ele pode ser um aditivo de prazo, um aditivo de preço, limite máximo de 25% do valor do contrato, o motivo tem que estar dentro do objeto principal do contrato. É isso, rapidamente, que eu posso falar. Ok. Doutora Cristina, por favor. Olha, a gente tem um engenheiro aqui que conhece direito melhor que muito advogado que eu conheço, né? Mas, o que eu tenho a observar em relação a isso, né? Reitero, né, endosso tudo que foi dito pelo Hoffman. A questão dos aditivos, eu tenho uma visão que ela é assim demonizada por todo mundo que vê, né? Teve um aditivo ao contrato. Mas vamos pensar numa coisa. Quando a gente faz uma obra no banheiro da nossa casa, a gente combina com o pedreiro que ele vai levar uma semana e vai pagar R$1.000, né? E nunca dura uma semana e nunca custa R$1.000, né? Agora, imagina uma obra eu estou me referindo especificamente em contratos de concessão, PPP, obras de grande porte. Imagina você prever uma obra de um metrô, né, de uma linha de metrô, e ter o preço fechado já desde o início, né? Assim, é claro que vão ocorrer percalços na execução desse contrato que podem vir a ensejar um aditivo ao contrato, né? As cláusulas de reequilíbrio contratual, elas já podem prever uma solução para razões que, num contrato comum da 8666, levam a um aditivo, né? Então, existem alguns mecanismos num contrato de concessão em PPP que não vão necessariamente ensejar um aditivo, mas, em algum momento, ele é necessário. O que a gente sempre, eu como procuradora, né, do Estado durante tanto tempo, recomendava? Primeiro, tem que ser motivado. Segundo, o preço tem que estar correto, né? O preço pelo qual se considera a inclusão de um determinado aspecto da obra, eles têm que ser justificado, ele tem que ser, no mínimo, igual ao preço de mercado ou ao preço da licitação feita, né? Ele nunca pode ser acima daquilo, né? Hoje em dia, inclusive, tem essas tabelas que podem ser consideradas para efeito de valores, né? Um aspecto que eu queria só enfatizar um pouco mais é essa questão dos 25%, né? Isso é uma dificuldade para o gestor público, para as empresas, porque os tribunais de contas, eles têm uma divergência em relação a isso, né? Na União, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele considera que esse 25% pode ser compensado com alguma supressão que você faz no contrato, né? Então, você aumenta uma parte da obra, mas você diminui outra. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, não aceita isso, né? Então, são dificuldades que os gestores vão enfrentando, porque a lei ela não é necessariamente clara e os órgãos de controle dão entendimentos diferentes, né? Agora, há também o entendimento, e eu sou convicta nesse entendimento, que essa limitação de 25% prevista na Lei 8666, ela não se aplica a concessões e PPPs, né? Então, o problema seria diferente. Ok. Doutor César, por favor. Bom, eu não tenho muito assim, a acrescentar, além do que já foi dito, mas eu só queria destacar aqui há regimes distintos em relação aos aditivos, dependendo de se o contrato é baseado na Lei 8666
ou em outras regras, por exemplo, na lei do RDC. A lei do RDC, que trata da contratação integrada, etc., prevê mecanismos distintos. Desculpe, vocês estão me ouvindo? Parece que está meio congelado aqui. Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Acho que era só só o Costa Branca que estava congelado para mim aqui, desculpe. Então, outra coisa é que o artigo 65 da Lei 8666, que disciplina as alterações contratuais, ele tem um leque enorme de mecanismos, né? Ou a regra que estabelece o limite quantitativo lá dos 25%, ou 50%, em outros casos, é um deles, mas há aditivos necessários por conta de atualização tecnológica, por exemplo, há aditivos necessários por conta, e hoje, no meio dessa pandemia, isso é algo muito presente, né? Por conta de eventos de força maior, eventos que possam eventualmente ser previsíveis, mas de consequências incalculáveis. A lei é muito precisa assim, em relação a isso. E o último ponto que eu queria destacar é que a hipótese, além do que a Cristina já disse, quanto à inaplicabilidade desse limite de 25% para concessões e PPPs, a hipótese de alteração do contrato para o seu reequilíbrio econômico-financeiro, basicamente lá o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 65, essa também não é uma hipótese sujeita a esses limites quantitativos. O limite aí é outro, é de saber se há uma desnaturação do contrato, a inviabilização da manutenção do contrato em face desses eventos externos, ou não. Na medida em que não haja essa desnaturação e que a força maior, por exemplo, né, que a gente está vivendo agora, seja passível de solução mediante reequilíbrio e não inviabilize o prosseguimento do contrato, essa alteração não é sujeita a esse limite. Então, embora, né, os aditivos sejam, como disse a Cristina, demonizados, como às vezes realmente são uma forma de se chegar a resultados indesejados, pelo menos ilícitos, talvez, na gestão de contratos públicos, o fato é que eles são mesmo um instrumento necessário para solucionar problemas que realmente existem e que devem ser resolvidos através de alterações contratuais. Ok, muito obrigado. Nós temos mais uma pergunta, mas eu vou me permitir fazer uma pergunta dentro ainda do próprio tema, para a gente não fugir. Existe ainda, me parece, uma possibilidade de aditivo por questão de mudança do objeto, ou, por exemplo, mudança de um projeto por algum motivo. Uma empresa que ganha uma licitação, ela faz uma nova campanha de sondagem, por exemplo, e encontra uma situação que não tinha sido detectada na parte inicial. Nesse caso, haveria a possibilidade do aditivo, em que condições? Isso que eu gostaria de ouvir de vocês, por favor. Sim, posso começar? Claro. Dentro dos limites de conhecimento de engenheiro, né? Eu estou diante de dois advogados aí, renomados e experientes também no assunto, mas basicamente eu, como ao lado do contratado, né? É evidente que a questão do subsolo eventualmente pode ser colocado por uma situação impossível de ser prevista. É impossível de ser prevista dentro de limites de existir uma sondagem com informações mínimas técnicas que possibilitaram o orçamento. Agora, desconhecer totalmente, por exemplo, a natureza de um subsolo, que eu acho que foi o exemplo que você colocou, ele não poderia ir a um processo licitatório com esse grau de dúvida. Muito embora nos projetos básicos, alguns projetos básicos vêm sem as informações da questão do subsolo. Mas eu acho totalmente temerário assumir um contrato sem informação de subsolo. Daí, esse limite de 25 aqui, dentro do mesmo objeto, ele fica temerário o contratado assumir essa responsabilidade. E o caso do subsolo, ele não foge do objeto. Ele modifica o quantitativo do objeto, mas o objeto considera não, porque se for obra, por exemplo, ela tem que se apoiar em algum lugar.
E, normalmente, o final das cargas de uma obra é sempre o solo, e o subsolo é uma informação importante. Só para complementar, Hoffmann, e talvez ajudar você e os advogados também, é situação, e claro, que já existe uma sondagem e sondagens complementares, né? Eu vejo duas possibilidades, pelo menos é o que se diz, né? Mas eu gostaria de ouvir dos entendidos aí. A situação quando ocorre uma sondagem complementar que detecta alguma coisa que é a sondagem preliminar, aquela que criou o projeto básico, que foi aquele que foi para a licitação, essa nova campanha de sondagem identifica alguma coisa que não tinha sido identificada na sondagem anterior. Mas é claro que tinha que ter alguma sondagem e tudo mais. Isso seria uma possibilidade. A outra é a construtora apresentar uma solução diferente para o mesmo problema e que seja vantajoso para o Estado, para o contratante, no caso, o Estado, se for o caso. Nesse caso, me parece que, se isso for adequado e for resolvido, a consultora, inclusive, deveria devolver dinheiro ao contratante. Isto gostaria de ouvir de vocês, por favor. Olha, essa é um tema extremamente complexo que já tem bastante arbitragem discutindo isso. Eu vou dar um exemplo de um caso que nós enfrentamos, que é a PPP Tamoios, no estado de São Paulo. Tá? É a operação de uma duplicação o Estado duplicou uma parte da rodovia, passou a operação para o privado e o privado assumiu a obrigação de construir o trecho Serra. Veja, trecho Serra na Serra do Mar, do estado de São Paulo. É uma área que não dava para fazer uma prospecção geológica do trecho inteiro, mesmo porque o melhor traçado é definido numa parceria público-privada, é definido pelo privado, né? Porque é ele que vai apresentar o projeto executivo final. Então, pode haver alterações no traçado. Então, é uma questão de risco, né? Essa matéria ela tem que ser tratada na alocação do risco. O entendimento qual é? Até um determinado risco, você pode passar para o parceiro, para o privado, né, para o contratado, mas tem que precificar isso. Passando dessa precificação, o público tem que assumir, tem que haver um compartilhamento dos riscos que podem decorrer. Porque, senão, ninguém vai querer entrar numa PPP, num projeto desses, né? Você não pode passar, olha, qualquer risco geológico aqui, que nós não conseguimos saber agora qual é, esse risco é seu. É impossível, né? Então, ali o que foi feito? Não lembro exatamente, mas até 50 milhões de reais de obras, de custos extra que ele teria, seriam assumidos pelo privado, então isso ele já precifica no bidding dele, e o que passa desse valor, o Estado entra no ressarcimento, né? A questão difícil de saber, e aí eu já vi que também tem discussão de engenheiros em relação a isso, é o quanto você poderia ter previsto nessa prospecção preliminar ou não, né? Nós temos uma outra arbitragem envolvendo uma outra rodovia, onde tem exatamente essa discussão. Teve que ser feito um aditivo por conta dos custos decorrentes problemas geológicos, né? E tem entendimento de que, olha, isso já poderia ter sido previsto antes, e tem entendimentos, não, isso aqui não dava para saber antes pelas prospecções que foram feitas, né? E aí a gente poderia falar mais meia hora aqui da questão do método, né, que se o privado vem com um novo método, porque para ele vai ficar mais barato, mas depois ele vê que, na verdade, ficou mais caro, né, aí também é um outro problema de risco assumido no meu modo de ver, né, mas... Só para começar por esse último ponto da Cristina, em geral, essas alternativas construtivas são parte do risco ordinário ali, assumido pelo contratado, né, pelo particular, de modo que ele pode, evidentemente, desde que o contrato não vede essa adoção
de alternativas de construção, ele pode adotar uma alternativa, mas é risco dele, ele ganha essa eficiência do custo menor, mas também assume o risco de ter um custo maior. Basicamente, toda essa discussão sobre equilíbrio econômico financeiro é uma espécie assim de escala, em que quanto maior for a intervenção do poder público em relação às escolhas do particular, maior também é a garantia que o poder público dá em relação aos efeitos dessas condutas. Quanto maior a liberdade que o contrato der ao particular para atuar, menor é a garantia do poder público em relação ao equilíbrio. Então, as questões geológicas, que são clássicas, né, nessas discussões todas, elas envolvem muito isso, assim, a verificação de qual foi a alocação de riscos e também a verificação das questões técnicas envolvidas, né? Como mencionou a Cristina, às vezes você faz lá uma sondagem geológica super detalhada, cheia de buracos, e o problema está exatamente entre dois dos furos, né? E então vai se concluir provavelmente que, a despeito de toda a diligência de quem fez essa investigação, o problema era a típica sujeição imprevista, né? Algo que já está lá, mas que não foi previsto e não tinha como ser razoavelmente previsto. Ok, perfeito, as observações. Hoffmann, quer complementar alguma coisa ou não? Não, está perfeito. Não precisa, não. Eu vou só fazer um comentário, então, em relação a isso que foi dito aí, que, de fato, ocorre isso e, na verdade, o contratante é sempre o dono do risco, porque ele é que vai ser, vamos dizer, entre aspas, o beneficiário daquela situação. Então, o risco que está envolvido em implementar, executar, concretizar aquele projeto, enfim, no fundo é dele, né? Mas é difícil as pessoas entenderem, todos entenderem, e o que tem sido feito ultimamente, dentro da engenharia, inclusive, de algumas décadas para cá, é trabalhar bastante com a questão da estatística, da probabilidade de ruína, enfim, probabilidade de falha, e o risco, né? O risco é alguma coisa que é um valor apresentado agora em dinheiro, em valores, né? Valores monetários. Então, é um risco estatístico multiplicado pela vulnerabilidade, que é a consequência financeira de ocorrer aquela probabilidade. Aí isto vira um risco, que é um valor monetário. Isso é uma coisa interessante, que acho que deveria estar mais presente nas licitações. É uma maneira como eu consigo enxergar, a única maneira que a gente consegue, não digo nem prever, mas, enfim, tentar fugir dessa incerteza natural. Tá? Existe aqui uma outra pergunta, que é: qual a visão dos paranaenses que estão fora do Estado há algum tempo sobre a situação do Paraná na questão da arbitragem no ambiente da construção com a administração pública? Aí fica livre, quem quiser começar. Eu acho que eu começo. Eu só queria comentar que eu fui presidente da Câmara de Arbitragem da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, durante uns 6 ou 7 anos. E, na época, lá em 2015, nós fizemos um convênio, depois foi feito também pela Arbitac, que é a outra Câmara de Curitiba, que também é muito ativa, um convênio com o Estado do Paraná para que o Estado, fizemos um termo de cooperação, eu acho, para que o Estado cogitasse de incluir cláusulas de arbitragem e mediação nos seus contratos. E, de fato, isso foi feito em alguns contratos. O primeiro contrato de PPP do Estado do Paraná, que foi da PR 323, continha uma cláusula de arbitragem da Canfiep, e essa atuação do Estado do Paraná no âmbito da arbitragem tem sido cada vez mais presente. Hoje existe, tal como em São Paulo e na administração federal, existe um grupo de procuradores muito interessados em arbitragem e participantes mesmo desse ambiente. E, como eu mencionei, inclusive, em relação ao caso Compagás, o Judiciário do Paraná tem decisões muito positivas em relação
a arbitragem, e uma delas é justamente um dos grandes exemplos, nos grandes precedentes da arbitragem envolvendo a administração pública, um caso em que se reconheceu, muito antes da existência da lei que veio em 2015 a alterar esse regime, é um caso de 2001, né? Se reconheceu que a administração pública podia fazer um compromisso arbitral, mesmo sem previsão no edital, se reconheceu que disputas relacionadas com o equilíbrio econômico financeiro numa obra pública eram arbitráveis, podiam ser resolvidos por arbitragem. Então, foi algo muito positivo mesmo, e que é um motivo de otimismo em relação à arbitragem envolvendo a administração pública no Paraná. Posso falar um pouquinho? Não, então as damas primeiro. Né? Tá. As damas primeiro. Isso. Eu só quero acrescentar aqui ao César que, como eu vejo, o desenvolvimento da arbitragem com a administração pública, ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos projetos de infraestrutura. E projetos de infraestrutura no regime de concessão comum ou de parcerias público-privadas. Não tem nenhum impedimento para usar nos contratos da 8666, pelo contrário, inclusive vários das primeiras arbitragens do Estado de São Paulo foram celebrados, elas decorrem de contratos celebrados pela 8666, que são contratos que contaram com recursos, com financiamentos do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que impõem a cláusula de arbitragem nos contratos celebrados com a utilização desses recursos, né? Basicamente, os contratos celebrados pelo Metrô, Sabesp e CPTM. Bom, tirando isso, a arbitragem, então, ela está diretamente ligada a esses projetos de concessão em PPP, atualmente. E o Estado do Paraná, ele teve uma demora, aí a gente conhece o histórico do Estado em relação a cancelamento de concessões em curso, né? E me parece, né, que essa posição do Estado contra esse tipo de contrato, ela já está superada, né? E, consequentemente, o uso da arbitragem ele vai aparecer, porque em todos os contratos grandes, a arbitragem acaba sendo necessária por conta de uma exigência do mercado que quer participar dessas licitações, que quer participar desses projetos, principalmente se ele é voltado a um público internacional, concorrência internacional, né? Então, eu vejo só o desenvolvimento. Vários estados estão na situação do Paraná, começando a se desenvolver, mas estão se desenvolvendo. Eu não tenho conhecimento tão próximo como o César tem, mas o que a gente vê das procuradorias, porque a primeira coisa são as procuradorias se prepararem para enfrentar esse tipo de desafio, né? E isso está sendo cada vez mais comum no Brasil inteiro. Rapidamente, para concluir. Até para a informação do César e da Cristina, talvez o Ricardo esteja nos ouvindo ainda, participando do processo, a anotação de responsabilidade do CREA vem lá a previsão de você escolher se você prefere arbitragem para julgar qualquer possível divergência, porque a RT ela tem um efeito indireto de contrato entre o contratante e o contratado, sendo o contratado profissional. Então, lá tem uma opção, talvez o CREA possa... Sinceramente, eu nunca optei por isso, mas por falta um pouco mais de divulgação, saber quem é a equipe que participa da Câmara de Arbitragem do CREA, etc., talvez o Ricardo possa implementar. Mas só para completar, então, com relação principalmente aos pedidos de aditivo e à participação da arbitragem, eu acho que é um fator tranquilizante ao funcionário público, principalmente o fiscal, que é um funcionário público de carreira, e o gestor, que pode ser ou não um funcionário público de carreira, ou até o setor público, você aliviar ele, porque ele é o primeiro que analisa o pedido de aditivo, por exemplo. E como na administração pública o funcionário público pode fazer só o que a lei permite,
e normalmente ele entende que a lei permite quando tiver escrito, né? E para o particular ele pode fazer o que a lei não proíbe. Essa distância entre o que a lei não proíbe e o que a lei permite pode ser resolvido tranquilamente pela arbitragem. Além do que, você alivia aquela situação de pressão que um funcionário público está em indeferir ou deferir um pedido de aditivo. Só essa informação. Pessoal, eu agradeço as respostas e especialmente as apresentações. Isso é um assunto que, sem dúvida, tem muita coisa para... Uma coisa vai puxando a outra e a gente não termina. Isso é até apaixonante, mas a gente tem que... Eu tenho que fazer aqui meu papel de chato, né, de tentar disciplinar um pouquinho, porque tem o restante dos eventos aí. Então, agradeço a todos. Passo a palavra à doutora Suzana França. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês no Congresso Paranaense de Direito da Construção. Agradeço ao nosso moderador, que fez o papel de chato, mas graças a isso nós vamos terminar no prazo, senhor Carlos Costa Branco, a doutora Cristina Wagner Mastrobono, ao doutor César Augusto Guimarães Pereira e ao doutor José Roberto Hoffmann. Muito obrigada e esperamos que vocês assistam os outros painéis do Congresso, tá bom? Se precisarem de algo, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Suzane. Um prazer participar. Obrigado, prazer participar. Um abraço, pessoal. Obrigado, prazer. Fico à disposição para qualquer coisa no futuro aí. Tá certo.